Peguem papel e caneta e vamos começar a estudar para a vida melhorar. Meus queridos alunos, muito boa tarde. Eu sou o professor Henrique Litaif, do canal Lógica Online. Sejam muito bem-vindos para a nossa aula de preparação vestibular. Essa aula é voltada para o vestibular preparatório Enem e também para a Universidade do Estado do Amazonas. Nossa aula hoje é de polinômios. Vamos verificar as principais propriedades, operações, divisões, teorema de Briot-Ruffini e aplicações, tá bom? Vamos verificar, vamos continuar. Frequentemente, quando nós fazemos problemas matemáticos, nós expressamos esses problemas através de equações matemáticas. Um exemplo bem simples, posso colocar, eu posso escrever que a função f de x é igual a 2x menos 2. Eu posso dizer que g de x seria igual a 3x ao quadrado menos x mais 1. E posso utilizar essas expressões para resolver esses problemas. Essas equações que eu escrevi são equações do primeiro grau e equações do segundo grau, função quadrática. Mas também são funções polinomiais. Função polinomial, essas expressões são funções polinomiais porque elas envolvem polinômios. 3x ao quadrado, primeiro polinômio, o segundo, menos x, e o terceiro monômio, né, que a gente fala 1. Mas o grau de um polinômio seria, até agora nós estudamos equações do primeiro grau, segundo grau, nós diríamos que nós estudamos até esse momento polinômios do primeiro e do segundo grau. Só que, dependendo do tipo de polinômio, você pode escrever do terceiro grau, quarto grau, quinto grau e assim por diante. E por causa disso, nós temos umas características do polinômio. Então, toda expressão polinomial, ela pode ser escrita, polinômio p de x, pode ser escrita na forma AN, multiplicado por x elevado a n, onde esse n significa um número inteiro maior do que zero. Um número inteiro maior do que zero. O que significa isso? Que números negativos, expoentes fracionários, não representam equações polinomiais. É uma informação importante, meninos, porque até agora vocês perceberam que equações ou expressões matemáticas com coeficiente x eram aquelas que tinham, desculpe ser repetitivo, o x, mas não é. A questão principal é que uma equação é um polinômio ou uma equação polinomial quando eu tenho esses expoentes que podem ser expressos dessa forma. Então, quando eu observo esses exemplos aqui, eu tenho 4x mais 6, ele é um polinômio do primeiro grau, porque o coeficiente de x, o coeficiente maior de x é 1. O b, x ao quadrado mais 3x é uma expressão polinomial do segundo grau. Uma expressão polinomial do segundo grau incompleta, porque se eu escrever essa equação da maneira correta, ficaria assim, olha, x ao quadrado mais 3x mais 0. Quando você for designar um polinômio, você tem que escrever todos os graus do polinômio, mesmo que ele não apareça. Observe esse outro caso aqui. Eu tenho essa equação aqui, ó, x ao cubo mais 9x ao quadrado mais 2x menos 1. Que polinômio é esse? É um polinômio do terceiro grau, porque o grau maior é o grau 3, mas só que é um polinômio incompleto. Para eu escrever o polinômio completo, ficaria assim, olha, x elevado ao cubo mais... Opa, desculpa. Isso aqui. X ao cubo, deixa eu colocar aqui bonitinho. Mais 2x menos 1. Observe que polinômio vai ter que ter todos os graus. Se tem o grau, começa no grau 3, o grau maior, quem indica o polinômio é o grau 3, tem que ficar grau 3, grau 2, grau 1 e o termo dependente. No caso, vai ficar x ao cubo mais 0x ao quadrado mais 2x menos 1. Isso aqui é do terceiro grau. Por outro lado, essas expressões aqui, elas não designam um polinômio. Não designam um polinômio. Observe esse caso aqui. Não são polinômios. X elevado a menos 2 mais 3x elevado a menos 1 mais 1. Isso aqui não é polinômio. Porque o polinômio ele tem que ter o grau de x maior do que zero. Significa, portanto, que
não pode ser polinômio. O expoente de x não pode ser negativo. Outro caso aqui, x elevado a 2/3 mais 5x elevado a 1 sobre 2 mais 6, isso aqui não é polinômio, porque os coeficientes de x não podem ser fracionários. Mesma coisa se fosse uma raiz, né? Raiz de x cubo mais 5x elevado a 3 sobre 2 e assim por diante. Isso aqui também não é polinômio. E é claro, quando eu tiver desse tipo, 1 sobre x elevado ao quadrado mais x mais 1. Isso aqui também não é polinômio, porque você não pode ter o grau de um polinômio no denominador. Dito isso, nós podemos apresentar a vocês o que nós chamamos de funções polinomiais. Função polinomial. Uma função polinomial é uma função de complexo para complexo. O que significa isso? Que se você achar um x complexo, você vai achar um y complexo. Isso é uma sutil diferença do que nós vimos, pelo menos até agora. Lá, quando nós explicamos números complexos, nós identificamos que existem equações que as raízes são chamadas raízes imaginárias, dentro do conjunto de números complexos. Portanto, apenas relembrando uma coisa óbvia, né, tem um conjunto de números naturais, e aqui dentro do conjunto de números inteiros, depois tem o conjunto dos números racionais, eu tenho os irracionais, e juntando tudo, forma o conjunto dos números reais. O conjunto dos números complexos, portanto, abarca todos eles. As propriedades e as maneiras como vocês fizeram as equações continuam valendo. Claro, a diferença é que você tem que lembrar que nós vamos trabalhar também, a partir de agora, com unidades imaginárias, apenas isso. Então, recapitulando, podemos dizer aqui que se eu escrever f de x igual a 2x menos 1, isso aqui é um polinômio de grau 1, grau maior. 2, eu tenho g de x igual a 3x elevado ao quadrado menos 2x menos 1, é um polinômio completo do grau 2. Aqui, se eu escrever h de x igual a x elevado à quarta menos ix ao quadrado, isso aqui é um polinômio também, mas é um polinômio de grau 4. E é um polinômio que claramente tem um determinado número complexo. Não se preocupem com isso. Normalmente, equações de segundo grau talvez possam ter valores complexos. Terceiro grau, equações de terceiro grau tendem a ter números complexos. A partir de terceiro grau, eu sempre vou ter raízes complexas. Quarto grau, quinto grau, sexto grau. Então, a gente vai ter que se acostumar a simplificar e fazer os nossos cálculos. Entendido? Um pequeno detalhe. F de x igual a 5. Isso aqui é uma função constante, claro. Pode ser um polinômio? É um polinômio, sim. É um polinômio de grau 0. É um polinômio de grau 0. Não se preocupe com isso aqui, tá bom? O que não pode ser é necessariamente negativo ou fracionário. Tá, beleza. Então, nesse primeiro caso aqui, como se classifica esse polinômio? O valor numérico de um polinômio. Vamos verificar. Valor numérico de um polinômio. Letra A. É dado o polinômio p de x, 2x elevado ao quadrado, menos 3x mais 5. Calcule o valor de p de x, ou seja, calcule o valor de polinômio quando x for igual a 4. Bom, é simples. Se x for igual a 4, o que significa isso? Que vai ter que ser o quê? P de 4. P de 4 vai ficar quanto? 2 elevado a 4 quadrado, menos 3 multiplicado por 4, mais 5. Esse P de 4 vai ser igual a quanto? Vai ficar 16 vezes 2, é 32. 32 menos 3 vezes 4, 12, mais 5. P de 4 vai ser igual a 32 menos 12 mais 5. 32 menos 12 é 20, 20 mais 5 é
25. Então, aqui já foi. Então, quando x igual a 4, o polinômio é igual a 5. Quando a gente fala o valor numérico de um polinômio, ele equivale à imagem associada a ele. Você tem um valor de x e associa a ele um determinado valor de y, ou seja, de acordo com as funções que nós estudamos lá no primeiro ano. Não é complicado. Tome cuidado somente com respeito ao um pequeno detalhe, porque a partir do grau de polinômio nós podemos discutir a existência ou não de um polinômio. Deixa eu mostrar para vocês como é que funciona isso em termos de exercício. Exercício 1. É dado o seguinte polinômio, é dado o seguinte polinômio. P de x igual a m ao quadrado menos 1 multiplicado por x elevado ao cubo mais m mais 1 multiplicado por x elevado ao quadrado menos x mais 4. Esse m pertence ao conjunto dos números reais, necessariamente. A pergunta do problema é bem simples. Discuta o valor de m para que o polinômio seja do segundo grau. O que define o grau de polinômio é um grau maior, é o grau maior do polinômio. Se ele quer que esse polinômio seja de grau 2, o que significa isso? Significa que o coeficiente do grau 3 não pode existir. Ou seja, ele tem que ser igual a zero. Porque zero multiplicado por alguma coisa é zero. E esse cara aqui, esse m mais 1, ele tem que ser diferente de zero. Porque m mais 1 é o coeficiente de x elevado ao quadrado. Vamos recapitular? O que significa grau de polinômio? É o grau maior. Se eu quero que um polinômio seja do segundo grau, o que significa isso? Olhando para o problema, eu percebo que ele tem um x ao cubo. Então, esse coeficiente, passo número 1. Esse coeficiente de x ao cubo, que é m ao quadrado menos 1, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser igual a zero. Então, vai ficar como? M ao quadrado tem que ser o quê? Igual a 1. M é igual a mais ou menos 1. Beleza, aqui tranquilo. Qual é a segunda condição? Para que ele seja do segundo grau, o m mais 1 ele tem que ser diferente de zero. Não esqueça que esse coeficiente ele pode ser... O coeficiente, não o expoente. O coeficiente de x ele pode ser positivo, negativo, não importa. O que ele não pode ser é zero. Então vai ficar como? M menos 1 tem que ser diferente de menos 1. Beleza? Então, vamos lá. Vamos colocar nossas respostas. O que tem que acontecer especificamente aqui? Então, se eu tenho um m, se eu tiver m igual a 1, ou se eu tiver m igual a menos 1, o que significa isso? Significa que necessariamente ele vai ser do segundo grau. O problema é que não pode ser menos 1 de qualquer jeito. Beleza, então, qual a condição de existência aqui? Para m ser igual a 1, significa que ele vai ser do segundo grau. É chamada discussão do sistema. Tá ok? Muito bem. Outra dela, vamos verificar, por favor. Igualdade de polinômios. Quando nós fazemos igualdade de polinômios, igualamos grau a grau. Ou seja, só podemos dizer que um polinômio p de x é igual a um polinômio q de x quando eles têm
o mesmo grau. Exemplo. Sabe-se que nós temos, determine, deixa eu escrever aqui, por favor. Determine os valores de A, B, C e D, de modo que o polinômio P de x igual a ax elevado à quarta potência, mais 5x elevado ao quadrado, mais D multiplicado por x menos B, e o polinômio G de x, que é igual a 2x elevado à quarta, mais B menos 3 multiplicado por x elevado ao cubo, mais 2c menos 1 multiplicado por x ao quadrado, mais E, sejam iguais. Os polinômios são iguais quando eu consigo igualar grau a grau, tá bom? Eles são do tipo... qual é o grau desse polinômio? A princípio, ele parece ser do quarto grau, porque o grau maior nos dois é o grau 4. Para fazer essa igualdade, eu igualo elemento por elemento. Eu igualo grau a grau. Apenas eu tenho que fazer uma pequena observação aqui. O polinômio P de x, ele é incompleto, vocês estão percebendo? Que está faltando x ao cubo aqui. Então vai ficar como? Ax a quarta mais 0x ao cubo, só para ficar bonitinho, tá bom? Mais 5x ao quadrado, mais d multiplicado por x menos b. Agora, o b está tudo ok. X a quarta, x ao cubo, x ao quadrado e o termo independente. Opa, está faltando um aqui. O g de x também tem que ser reescrito. Vai ficar como? Vai ficar 2x elevado à quarta, mais b menos 3x ao cubo, mais 2c menos 1, x ao quadrado, mais 0 multiplicado por x, mais e. Isso mesmo, Marcela. Excelente pergunta. Sempre quando escrever o grau do polinômio, ele vai decrescendo. Começou x a quarta, então tem que ter todos. X a quarta, x ao cubo, x ao quadrado, x e o termo independente. Tu tem que colocar todos. Mesmo que não tenha, significa que o coeficiente é 0. Bom, vamos igualar. Regra do goleiro Bruno? Então vai ficar como isso daqui? Iguala, x a quarta, x a quarta. Seja A igual a quanto? 2. Pronto, terminou. Aqui agora, iguala, iguala. B menos 3 é igual a 0, B vai ser igual a 3. Aqui já está ok, aqui já está ok. Igualando aqui, 5 aqui. Ó. 2C menos 1 tem que ser igual a quanto? 5. 2C vai ter que ser igual a 6. C vai ser igual a quanto? 3. Já foi? E agora? X, né? D com X. Aqui vai ficar D igual a 0. E finalmente, vai ficar como? Menos B é igual a quanto? É igual a E. Só que o B eu já descobri que é igual a quanto? 3. Então, o que significa isso? Vai ficar menos 3 igual a E. E vai ser igual a menos 3. Bonitinho, não é verdade? Todos esses valores que eu escrevi e que eu coloquei aqui foram de substituição e de igualdade de polinômios. Vamos falar agora do negócio que vocês já estudaram há algum tempo, que se chama raiz de um polinômio, ou raiz de uma equação, que é raiz de um polinômio. Só um minuto, por favor. A raiz de um polinômio existe quando o polinômio de x é igual a 0. É por isso que nós, quando resolvemos uma equação de primeiro grau, equação de segundo grau, e queremos descobrir as raízes dessa equação, por exemplo, p de x igual a x ao quadrado menos 7x mais 10. Se eu escrever esses números aqui,
x igual a 5, x igual a 3. O que nós podemos aprender disso? A raiz de um polinômio é a resolução da equação desse polinômio. Do primeiro grau, do segundo grau, do terceiro grau que vocês vão fazer, do quarto grau e assim por diante. Um número é raiz de um polinômio quando eu substituo esse valor de x no polinômio, ele necessariamente é igual a quanto? Ele necessariamente é igual a zero. Então, pegando isso daqui, o que vai funcionar? O que vai acontecer? X igual a 5, né? Vai ficar como? Vai ficar P de 5, vai ser igual a quanto? Isso aqui vai ficar 5 ao quadrado menos 7 vezes 5 mais 10. Isso aqui vai ficar quanto? 5 vezes 5, 25. 7 vezes 5, 35. Isso aqui vai ficar menos 10 mais 10. Olha, é zero. Então, o que significa isso? Que x igual a 5 é raiz desse polinômio. Se eu fizer o outro, fizer o contrário, se eu fizer o outro elemento, P de 3, vai ficar como isso aqui? Vai ficar 3 ao quadrado, menos 7 multiplicado por 3, mais 10. Isso aqui vai ficar quanto? Vai ficar 9 menos 21 mais 10. Isso aqui vai ser igual a 21 menos 2. Isso aqui significa o quê? Que x igual a 3 não é raiz. Porque para que seja raiz, o que tem que acontecer? Tem que zerar o polinômio. Para que seja raiz, p de x, o polinômio, tem que ser igual a zero. Apenas isso. Beleza? Vamos aplicar isso daqui no exercício. Exemplo 1. Ele fala o seguinte aqui. É dado o polinômio p de x igual a x elevado ao cubo menos 4x elevado ao quadrado menos a multiplicado por x mais 48. Determine o valor de a de modo que x igual a 3 seja, olha essa frase que eu vou usar, seja uma das raízes. O grau, o grau de um polinômio, ele indica quantas raízes esse polinômio vai ter. Se ele for do primeiro grau, uma raiz. Se for do segundo grau, duas raízes. Terceiro grau, três raízes. Já perceberam, né, como é que vai ser. Então, quando ele diz que esse polinômio especificamente, ele é uma das raízes, o que vai acontecer? Rapidinho, queria só mudar aqui essa cor que está me incomodando aqui. Pronto. Para que seja uma das raízes, o que tem que acontecer? Que P de x tem que ser igual a zero. Então, no caso, vai ter que ser igual a quanto? Substituir o x, substituir esse x igual a menos 3 na nossa equação. Então, vai ficar menos 3 elevado ao cubo, menos 4 multiplicado por menos 3 elevado ao quadrado, menos a multiplicado por menos 3, mais 48. Tudo isso tem que ser igual a quanto? Tudo isso tem que ser igual a zero. Porque nesse caso, deixa-me só recorrigir isso aqui. P de menos 3, como ele falou que é uma raiz, esse polinômio tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a zero. Menos 3 ao cubo vai dar quanto? Vai dar menos 27. 9 menos 3 ao quadrado é 9, vezes 4 é menos 36. Aqui vai ficar menos com menos mais, vai ficar 3a mais 48. Tudo isso é igual a quanto? Tudo isso é igual a zero. Fazendo o cálculo aqui, eu tenho 3a igual a 15. A vai ser igual a quanto? A vai ser igual a 5. Então, o polinômio nessa situação tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 5, tá bom? Então, vamos verificar aqui outro caso, porque normalmente isso aqui cai em sistema de equações. Deixa-me mostrar um exemplo para vocês. Exemplo 2. O polinômio p de x igual a x elevado ao cubo mais a multiplicado por x ao quadrado
mais B multiplicado por X. Admite as raízes 6 e 1. Determine os coeficientes de A e B. Determine os coeficientes de A e B. São duas situações, na verdade, que nós temos aqui. Nós temos que montar, fazer esse cálculo, né? O primeiro caso tem o x igual a 6. Se ele é raiz, significa o quê? Significa que P de menos 6 tem que ser igual a zero. Substituindo, vai ficar quanto? Vai ficar 6 elevado ao cubo mais A multiplicado por 6 elevado ao quadrado mais 6 mais B. Deixa eu apagar aqui. Oi? Nossa internet ainda está prestando, né? O YouTube caiu, meu Deus, o mundo está acabando. Vai ficar B multiplicado por 6. Aliás, por... É 6 aqui, coloquei menos 6. 6. Tudo isso tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a zero. Arrumando esse daqui, vai ficar 6 ao cubo é 216 mais 36A mais 6B, tudo isso é igual a zero. Eu vou dividir essa equação por 6 para ficar mais chique, tá bom? Vai ficar 36 mais 6A mais B igual a zero. Isso aqui vai ser a nossa primeira equação, tá bom? Beleza. Qual vai ser a nossa segunda equação? A nossa segunda equação, que ele está falando, pedindo para relacionar, querido, por favor, sem TikTok, tá bom? Então vai ficar como? Igual a 1. Vai ficar quanto? 1 ao cubo mais A multiplicado por 1 ao quadrado mais B multiplicado por 1 tem que ser igual a zero. Então A mais B tem que ser igual a menos 1. Fazendo com outro cálculo, vai ficar quanto? 6A mais B igual a menos 36. Supondo que a gente consiga fazer isso aqui de cabeça, vai dar quanto aproximadamente? Multiplica aqui por cima, vai dar quanto? Menos 1. Fazendo o cálculo, vai ficar como? Vai ficar menos A, menos B igual a 1, e 6A menos B, mais B, perdão, igual a menos 36. Cancela aqui. Isso aqui vai ser igual a quanto? Isso aqui vai ser igual a 5A, igual a menos 35. A vai ser igual a menos 7. Para achar o valor de B, você substitui na equação que você achar mais bonitinho. Eu vou substituir na primeira, tá bom? A mais B igual a quanto? Menos 1. Menos 7 mais B igual a menos 1. B vai ser igual a menos 1 mais 7, que é 6. Excelente pergunta, Ana Paula, excelente pergunta. Sim, é sempre análise de sistemas. Normalmente, essas equações que nós vamos trabalhar com polinômios, de modo geral, vão se relacionar à análise de sistemas. Agora que nós já aprendemos como identificar os polinômios, nós podemos verificar agora as operações que existem dentro de polinômios. É bem simples. É bem simples. Vamos vê-las agora. Operações com polinômios. Muito bem, vamos lá. Operações com polinômios. Quando a gente fala
quando a gente fala... Primeiro vamos falar de soma e subtração de polinômios. A soma e subtração de polinômios. Mais fácil explicar, por exemplo, porque quando a gente faz soma ou subtração de polinômios, nós podemos só aplicar essa propriedade, soma e subtração, por princípio, para polinômios iguais, onde você vai somando ou subtraindo grau a grau, x ao cubo com x ao cubo, ao quadrado com ao quadrado e assim por diante. Essa vai ser a soma e subtração de polinômios. Observe esse exemplo aqui. É dado o polinômio p de x igual a 3x elevado ao quadrado mais 2x menos 1 e o polinômio q de x igual a menos x elevado ao cubo mais 4x ao quadrado menos 2x. Determine, letra A, quanto que é p de x mais q de x? Bem simples. Somar os polinômios significa somar ou subtrair polinômios que são iguais. No caso, eles são iguais. Quer dizer, eles têm grau igual. O que significa isso daqui? Polinômios do mesmo grau, né? X ao quadrado. E aqui vai ficar como? X elevado ao cubo. Beleza, Henrique, eles não são iguais. Sim, mas eu acabei de falar. Todas as vezes que você não tiver todos os elementos, o que você vai fazer? Você simplesmente coloca como se fosse um zero x elevado ao cubo aqui à frente. Porque quando a gente vai somar, quando a gente for somar, vai ser sempre grau a grau. Então vai ficar como? Vamos lá fazer? Fazendo o cálculo. 0 com menos aqui vai ficar menos x elevado ao cubo, tranquilo. Aqui 3 com 4, 3 mais 4 vai ficar quanto? 7x ao quadrado, tá vendo? Só estou fazendo cálculo normal. Agora o termo dependente. 2x com menos 2x vai ficar 0x. E aqui tem 0, o termo dependente dele é 0. E menos 1 com mais 0 é quanto? Menos 1. Arrumando isso daqui vai ser igual a quanto? P de x mais Q de x vai ser quanto? Vai ficar menos x ao cubo mais 7x ao quadrado menos 1. Moleza, não é verdade? Outro caso aqui. Multiplicação de um polinômio de um número real por um polinômio. É fácil. Quando você multiplica um polinômio por outro, ou quando você multiplica um número real por outro polinômio, você vai multiplicando grau a grau. Primeiro caso, um número real por um polinômio. Calcule quanto que dado o polinômio p de x igual a 2x elevado ao cubo menos 4x ao quadrado mais 5x menos 3. Calcule quanto que é 2 vezes p de x. É fácil. É só multiplicar todos os elementos por 2, apenas isso. Então vai ficar como isso daqui? Vai ficar 4x elevado ao cubo menos 8x elevado ao quadrado mais 10 multiplicado por x menos 6. Segundo caso, é dado um polinômio p de x igual a 3x menos 4 e o polinômio q de x igual a menos 2x mais 5. Vamos simplificar nossas coisas. Quanto que é p de x multiplicado por q de x? É simples, vocês já sabem como fazer. Vocês vão simplesmente fazer a propriedade distributiva aqui, multiplicando elemento por elemento. Então vai ficar como? Vai ficar 3x menos 4 multiplicado por menos 2x mais 5. Como é que vai ficar esse termo aqui? Para cá, vai ficar quanto? 3 vezes menos 2 é quanto? Menos 6, x vezes x é x ao quadrado. 3x vezes 5, 3 vezes 5, 15, multiplicado por x. Menos 4 multiplicado por menos 2 é mais 8x. E, finalmente, menos 4 mais 5 vai dar quanto? Vai dar menos 20. Então, isso aqui é a aplicação de um polinômio. Na verdade, eu queria passar rapidamente por isso, porque o que é cobrado para valer em termos de vestibular são os métodos de divisão de polinômios. A divisão de polinômios é linda, 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 linda. A divisão de polinômios vai ser fundamental para a gente poder entender essas propriedades, porque todas elas são relacionadas. São dois métodos que eu vou ensinar para vocês, que se chama o método da chave
E o outro método é o método mais simplificado, que é o método de Birolfini. E para encerrar, a gente vai explicar o que é o teorema do fator, também conhecido como teorema de D'Alembert. Então, vamos lá, pegar a parte mais legal da nossa aula. Divisão de polinômios. Tu ainda lembra desse assunto? Muito bem. Antes de fazer um detalhe, eu quero fazer, antes de explicar o que é divisão de polinômio, e também explicar o que é método da chave, eu preciso rememorar com vocês isso daqui. Quanto que é 337 dividido por 8? Quanto que é 337 dividido por 8? Como é que a gente faz esse cálculo aqui? Por que número a gente coloca aqui? 4, que tal, né? Pega esses dois primeiros. 8 vezes 4, 32. Baixa 1, vai ficar quanto? 17. Beleza aqui? Então, por enquanto, ficou meio simples. Que número eu coloco aqui? 2. Vai ficar 16. Que número eu coloco aqui? Ah, desculpa, eu pulei algumas etapas. A gente faz tão automático essa conta que eu mesmo pulei algumas etapas. 337 dividido por 8. Quando a gente faz a divisão por chave, a gente pega o número mais próximo aqui, a gente pega os números apropriados para dividir. Então, nós temos os dividendos, que é o 337, nós temos o divisor, que é o 8. Beleza. No caso, eu vou escolher um número aqui que pelo menos chegue próximo. É o 8. É o 4. É o 4 positivo que eu peguei. Por quê? Porque 8 vezes 4 é 32 positivo, eu sei. Mas quando eu jogo para cá, eu coloco menos 32. Lembram disso? Quando você joga no método da chave, você coloca para o número embaixo daquela sua divisão com sinal trocado. Se for negativo, coloca positivo. Como eu coloquei o número positivo, vai para lá negativo. Lembrem disso, tá? Aqui vai dar quanto? 1, aqui é 17. Qual o número que eu vou usar agora? Eu vou usar o 2. 8 vezes 2 vai dar 16. Acabou aqui. O resto é 1. Vai dar 16, mas quando eu jogar para lá vai ficar menos 16, que vai ficar com o resto 1. Então, o que podemos escrever? Nós podemos dizer que o número aqui, o 337, é 8 multiplicado por 42 mais o resto. 8 multiplicado por 42 mais o resto. Vamos dar o nome aos bois. Esse 337 chama-se dividendo. O 8 é o divisor. Esse 42 é o meu quociente, claro. E isso aqui é o resto. Interessante que um polinômio ele pode ser escrito da mesma forma. O polinômio p de x é o quê? É o polinômio h de x, que é o quociente, multiplicado, é o divisor, multiplicado pelo seu quociente, mais o resto de x. Essa expressão matemática que vocês aprenderam lá na terceira série é a expressão que designa o que é um polinômio. O que eu vou ensinar para vocês agora é como aplicar essa mesma propriedade que você usou na terceira série para dividir um polinômio por outro. Eu vou ensinar dois métodos que infelizmente são importantes. O primeiro é o método da chave, que é um pouco mais trabalhoso, e o método de Birolfini, que embora seja mais simples, ele só funciona para alguns casos. Então vamos ter que aprender os dois. Vamos lá agora. Método da chave. Bem simples aqui, né? Calcule quanto que é x elevado
Isso aqui significa o quê? Significa x ao cubo menos 5x mais 6, abre a chavezinha, né? Dividido por x menos 3. Para fazer esse cálculo, a primeira coisa que eu faço, eu tenho que eliminar esse cara aqui. Eu tenho que eliminar esse rapaz bem aqui, tá bom? O x ao quadrado. E o resto, Henrique? E os outros números? Depois a gente se preocupa com ele, tá bom? Vamos por partes. Eu tenho que pensar, para colocar bem nesse ponto, um número que multiplicado por x dê x ao quadrado. Naturalmente, eu vou escolher o x. X positivo. Porque x multiplicado por esse x daqui vai dar x elevado ao cubo. Passando aqui para baixo, vai ficar quanto? Vai ficar menos x ao quadrado. Eu ainda não terminei, tá bom? Aí x multiplicado por menos 3 é igual a quanto? X multiplicado por menos 3 é menos 3x. Quando eu passar para cá, eu vou colocar mais 3x. Acabaram os números que eu posso multiplicar, então eu vou fazer o cálculo. Observe que eu já comecei bem eliminando o x, eu tenho que sempre eliminar esse primeiro. E sobrou o que aqui? Ficou menos 2x mais 6. Desculpe. Só um minuto, só desligar aqui. Beleza. Vai ficar menos 2x mais 6. Qual é o meu próximo passo agora? O meu próximo passo vai ter que ser eliminar esse rapaz aqui. Então, aqui desse lado, tem que colocar outro número que multiplicado por x dê para eliminar o 2x. Eu vou colocar mais 2x, tá bom? Desculpa, eu tenho que colocar mais 2 apenas. Mais 2. Por quê? Porque mais 2 multiplicado por esse x aqui vai dar quanto? Vai ficar 2x. Passando para cá, tem que ficar com o mesmo sinal, desculpa. Tem que ser menos 2. Então, x multiplicado por menos 2 multiplicado por x é menos 2x. Passando para cá vai ficar mais 2x. Sempre com o sinal trocado, tá bom? Uma dica importante é que, caso seja positivo, você coloca o mesmo sinal que está aqui. Aí, menos 2 multiplicado por menos 3 é 6 positivo. Jogando para cá, vai ficar 6 negativo. Cancelou, cancelou. Olha, o resto é 0. Então, vamos escrever esse polinômio de acordo com a regra que eu ensinei para vocês. Eu ensinei que todo polinômio p de x é igual ao divisor de x, multiplicado pelo quociente de x, mais o resto. Então, quem é o polinômio p de x? É o h de x, que é x menos 3, multiplicado pelo quociente de x, que é x menos 2, mais o resto, que nesse caso, embora não precise, vou colocar, o resto é 0. Esse método chama-se método da chave. Ficou alguma dúvida? Para fazer uma um pouco mais complexa, vamos lá. Está aqui, resolva. Só um minuto, por favor. X elevado à quarta menos x elevado ao cubo menos 7x elevado ao quadrado mais 9x menos 1. Eu quero que seja dividido por x elevado ao quadrado mais 3x menos 2. Para fazer? A primeira coisa que eu tenho que, como eu expliquei anteriormente, eu tenho que eliminar esse rapaz aqui. Que número eu coloco aqui? Eu vou colocar o mesmo sinal, tá bom? X ao quadrado. Porque x ao quadrado vezes x ao quadrado vai dar x à quarta. E passando para o outro lado lá, vai ficar menos x à quarta. Então, vai ficar como? X ao quadrado vezes x ao quadrado é x à quarta. Passando para cá, vai ficar menos x à quarta. Já comecei bem. Agora, x ao quadrado vezes 3x. É 3x ao cubo. Passando para cá, vai ficar menos 3x ao cubo. E, finalmente, x ao quadrado vezes menos 2. É menos 2x ao quadrado. Menos 2x ao quadrado. Passando para cá, vai ficar mais 2x ao quadrado. Não esqueça que o meu objetivo aqui é eliminar primeiro esse x à quarta. No decorrer do cálculo, eu vou me preocupando em eliminar os outros.
Eliminar não, perdão. Simplificar os outros. Vai ficar como? Isso daqui? Aqui vai ficar menos 4x elevado à terceira. E aqui é menos 5x ao quadrado, mais 9x menos 1. Beleza. Agora, eu tenho que pensar no número que vai eliminar esse menos 4x ao cubo. Eu vou colocar menos 4 vezes x. Menos 4 vezes x multiplicado por x elevado ao quadrado é 4x ao cubo. Menos 4x ao cubo. Passando para o outro lado, vai ficar mais 4x elevado ao cubo. Menos 4x multiplicado por 3x é menos 12x ao quadrado. Passando para cá, vai ficar mais 12x ao quadrado. E, finalmente, menos 4x multiplicado por menos 2 é 8x. Passando para cá, vai ficar menos 8x. Terminando aqui, vai ficar como? Cancelei esse, me preocupo só com ele por enquanto, tá? Vai ficar como isso daqui? Vai ficar 7x ao quadrado menos x menos 1. Estamos indo bem, vamos terminar isso daqui, tá bom? E agora, o que eu faço? E agora... Agora, eu tenho que pensar no número aqui que, multiplicado por x ao quadrado, tem para eliminar esse 7 aqui. Eu vou colocar aqui no nosso canto, mesmo sinal, tá? Vou colocar aqui mais 7. Mais 7 multiplicado por x ao quadrado é 7x ao quadrado. Passando para cá, vai ficar como? Vai ficar menos 7x ao quadrado. 7 multiplicado por 3x é 21x. Passando para cá, fica menos 21x. E 7 multiplicado por 2 é menos 14. Passando para cá, fica mais 14. Vai ficar como essa divisão? Cancela, cancela. Aqui vai ficar quanto? Menos 22x mais 13. Acabou, não dá para fazer mais nada, porque o grau é menor. Vamos escrever esse polinômio? Muito bem. Todo polinômio p de x tem que ser o quê? Quociente de x multiplicado. Divisor de x multiplicado pelo quociente de x mais o resto de x. Então, esse polinômio p de x, na verdade, vai ser igual a quanto? Vai ser divisor de x, que é x ao quadrado, mais 3x menos 2, multiplicado pelo quociente dele, que é x ao quadrado mais 4x mais 7, mais o resto de x, que é menos 22x mais 13. Bonitinho, não é verdade? Perfeito, perfeito. Bora fazer só mais uma, só para tentar resolver essa equação aqui. Não é muito complicada, não. Vocês vão ver já já. Exemplo 1, exemplo 2, exemplo 3. É dado o polinômio p de x igual a x elevado ao cubo menos 4x ao quadrado menos x mais 4. Esse polinômio é divisível. Esse polinômio é divisível por h de x igual a x ao quadrado menos 3x menos 4. Nessas condições, a pergunta do problema é: calcule as raízes de p de x. Tá bom. Normalmente eu pediria para resolver diretamente essa equação, mas no momento nós não sabemos como resolver equações do terceiro grau um pouco mais complexas, tudo bem? Mas ele falou algo muito importante para a gente. O que ele falou? Ele falou
que uma das raízes, ele falou que esse polinômio é divisível pelo outro. O que significa divisível? Divisível significa que o resto é zero. Se é divisível com o resto zero, vai ficar mais fácil fazer a simplificação desses polinômios. Vocês querem ver? Porque vai funcionar assim, né? Todo polinômio é repetitivo, mas é importante, tá? Tem que ser escrito na forma h de x vezes o quociente de x mais o resto. Quando ele falou para mim que esse cara é divisível por outro, significa que esse resto vai ser igual a quanto? Vai ser zero. Então, nós vamos resolver essas equações separadamente aqui, que vão ser equações bem simples, e vamos achar as respostas, vocês vão ver. Então, vamos lá. Método da chave. Vai ficar como isso daqui? Vai ficar x elevado ao cubo menos 4x elevado ao quadrado menos x mais 4 tem que ser dividido por esse polinômio. Qual é esse polinômio? X ao quadrado menos 3x menos 4. Muito bem, vamos fazer a divisão. Eu vou multiplicar aqui por x. X multiplicado por x ao quadrado vai ficar menos x elevado ao cubo. X multiplicado por menos 3x é menos 3x ao quadrado. Aqui vai ficar mais 3x ao quadrado. E, finalmente, x multiplicado por menos 4 é menos 4x. Aqui vai ficar mais 4x. Uma palavra de cautela. Todos os polinômios que eu mostrei e ensinei para vocês agora eram polinômios completos. Caso eles não fossem completos, se faltasse algum grau, você deveria escrever 0x mais 1, entendeu? De modo que ficasse o polinômio completo para ficar certinho a conta, certinho o cálculo. Bom, fazendo isso aqui vai cancelar, isso aqui vai ficar quanto? Vai ficar menos x ao quadrado mais 3x mais 4. Beleza. Vamos continuar. Temos que cancelar o x ao quadrado. Qual o número que eu coloco aqui? Eu vou colocar menos 1, tá bom? Porque menos 1 multiplicado por x ao quadrado é menos x ao quadrado. E passando para esse outro lado aqui, vai ficar mais x ao quadrado. Não esqueça que quando você passa para lá para a casinha, ele muda o sinal. Então vai ficar quanto? Menos 1 multiplicado por menos 3 é 3x, aqui vai ficar menos 3x. E menos 1 multiplicado por menos 4 é 4, passando para cá é menos 4. Como já esperávamos, deu zero. Porque ele falou que o resto era zero mesmo. Lembre-se que eu falei anteriormente? Eu falei que todo polinômio p de x pode ser escrito na forma h de x multiplicado pelo quociente de x mais o resto de x. Só que o resto, nesse caso, é igual a quanto? Zero. Então, esse polinômio p de x, na verdade, é o h de x, que é x ao quadrado menos 3x menos 4, multiplicado pelo q de x, que é x menos 1. Pessoal, com essa simplificação, eu obtive duas equações. Primeira equação, segunda equação. Basta resolvê-las separadamente para achar todas as raízes. Isso, Marcelo, é uma simplificação, é bem interessante mesmo. No primeiro caso aqui, eu tenho x ao quadrado menos 3x menos 4 igual a zero, delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, delta igual a 25 raiz de delta igual a 5. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. Eu vou ter x' é igual a 8 dividido por 2 é 4, e x duas linhas, que é igual a menos 2 dividido por 2 é menos 1. A segunda equação que eu tenho é x menos 1 igual a zero. Então, x é igual a 1. Então, qual o conjunto de solução das raízes dessa equação? Menos 1, 1 e 4. Não é que é legal? Simplificando, é simplificação mesmo, direto. Além desse método da chave, que eu ensinei agora, como se faz para dividir um polinômio por outro, existe um método simplificado. O método da chave... Rapidinho. O método da chave, esse método que eu ensinei para vocês agora, ele funciona para todos os casos. Observem que o divisor que eu utilizei foram divisores do primeiro grau, divisores do segundo grau. O método que eu vou ensinar para vocês agora é específico para quando o divisor do primeiro grau. É específico quando o divisor do primeiro grau. Chama-se dispositivo de Briot-Ruffini.
Tá, como é que funciona esse dispositivo? Esse dispositivo de Breuer-Ruffini é especificamente para h de x do tipo x menos a. Vocês estão entendendo, meninos? Não é 2x menos a, não é 3x, é 2x menos a, sabe? Como se fosse o polinômio x menos 4, x menos 2, é sempre desse jeito, entendeu? X menos 1 sobre 2, é sempre desse jeito. Vamos lá, exercício número 1. É mais fácil explicar fazendo esse daqui. É dado o polinômio p de x igual a 3x elevado ao cubo menos 5x elevado ao quadrado mais x menos 2. Eu quero dividir esse cara por h de x igual a x menos 2. Ele quer saber, calcule essa divisão. Efetue a divisão, aliás. No caso específico aqui, normalmente pelo método antigo, nós faríamos 3x elevado ao cubo menos 5x elevado ao quadrado mais x menos 2 dividido por x menos 2. Mas então a gente não vai fazer dessa maneira, na verdade. Vai funcionar da seguinte forma. Nós vamos fazer assim. Você vai traçar uma linha, presta bem atenção. Passo número 1, verifique se o polinômio p de x ele está completo. Quando eu falo completo, ele é x ao cubo. O grau dele, o grau maior, aliás, o grau do polinômio é definido pelo grau maior. Ele é um grau de x elevado ao cubo. Então nós temos o quê? Grau x ao cubo, x ao quadrado, x e termo independente. Então ele está completo, ok. Vou passar uma linha aqui e vou passar uma pequena linha para cá. Aí você vai pegar esse x menos 2 igualar a zero, tá bom? Ou seja, x vai dar quanto? 2. Essa vai ser a raiz que você vai utilizar para fazer o teu cálculo, tá bom? Vocês entenderam porque era sempre do tipo x menos a ou x mais a, porque sempre tem que ser em função do coeficiente x. Isolar o valor de x. Respira. Bom, e daí? E daí, agora, você vai pegar somente os coeficientes desse polinômio. E você vai colocar na sua tabelinha. Quais são os coeficientes? 3, menos 5, 1. E o termo independente, você vai puxar uma linhazinha aqui e vai deixar ele isolado, tá bom? Beleza, né? A primeira coisa que você vai fazer é pegar esse número que está bem aqui e baixar ele. Baixar o 3 aqui. Em seguida, você vai fazer uma sequência de cálculos agora. Você vai pegar esse 3 e multiplicar por esse número e em seguida somar com o seguinte da sequência. Então vai ficar como isso daqui? Deixa eu fazer em branquinho, vai ficar bonitinho. 3 multiplicado por 2 vai dar 6. E 6 com menos 5 vai dar 1. Entendido? Agora repete isso. Até chegar no menos 2, tá? 1 vezes 2 é 2. Aí com dá sequência. 2 com mais 1 é 3. Você vai somando, subtraindo de acordo com o sinal que tem lá em cima do número. Agora, finalmente, ele, 3 multiplicado por 2. Quanto que é? É 6. E 6 com menos 2 daqui vai dar 4. Esse número que nós achamos aqui, esses caras aqui do meio, isso aqui significa termo independente, isso aqui significa x, isso aqui significa x ao quadrado. Ou seja, h de x é igual a quanto? É igual, divisor, né? É igual a quanto? É igual a 3x ao quadrado, dividendo, perdão, 3x ao quadrado mais x, 3x ao quadrado mais x mais 3, né? Termo independente. E o resto de x é igual a quanto? E o resto de x é 4. Ficou claro o que eu escrevi? Ficou claro o que eu falei? Então, vamos lá escrever esse número. Vai ficar como? P de x é igual a quanto? Isso aqui é quociente de x, perdão. É igual a h de x multiplicado pelo quociente de x mais o resto de x. P de x é igual a quanto? Quanto que é h de x? É esse bicho aqui. X menos 2. Multiplicado pelo quociente de x, quem é? 3x ao quadrado mais x mais 3 mais o resto, que é quanto?
O resto é 4. Deu para se apaixonar, não deu, não? Vamos verificar mais uma, por favor. Exemplo 2. Alguém tem alguma pergunta, meninas? Pode falar, tá bom? Às vezes eu tenho maior medo de fazer minha aula, sei que nem aquele professor chinês, que ele deu 2 horas de aula e não tava no mudo. Esse aqui foi exemplo 1, agora exemplo 2. É dado o polinômio p de x igual a 2x elevado à quarta, mais 7x elevado ao cubo, menos 4x mais 5, dividido pelo polinômio h de x. Não, desculpa, anotei errado o polinômio, desculpe. É p de x igual a 2x ao quadrado, menos 5x mais 2, dividido pelo polinômio h de x igual a 2x menos 1. Gravado pelo polinômio 2x menos 1. Vamos fazer. Em primeiro lugar, recapitulem o que eu falei. Eu disse que o teorema de Breuer-Ruffini ele é sempre relacionado para os coeficientes x menos a. X menos a, x menos b, porque é sempre com sinal trocado, né? Pode ser x mais a, não tem problema não. Mas o coeficiente de x do h de x, ou seja, do divisor, tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 1. Então, o que você percebe aqui? Que aqui está escrito 2x. Não rola, tá bom? Tu tem que transformar isso aqui em x, ou seja, coeficiente 1. O que você faz? Basta multiplicar pela fração correspondente, tanto um polinômio quanto o divisor. De novo. Como é que você faz? Fita voltando, entendeu? Basta multiplicar todo mundo pela fração correspondente para transformar igual a 1. No caso aqui, eu vou multiplicar por quanto? Vou multiplicar por 1 sobre 2. Então, vai ficar como? O meu h de x, que eu vou chamar de h de x', é igual a quanto? Vai ficar x menos meio. E o polinômio vai ser igual a quanto? Também multiplica por 1 sobre 2, tá bom? Vai ficar x ao quadrado menos 5 sobre 2x mais 1. Ficou claro aqui? Agora sim, eu posso aplicar o teorema de Breuer-Ruffini. Se você não fizer isso, vai dar mal copinho na palheta, tá bom? Tome cuidado. A primeira coisa que eu faço é isolar a raiz aqui. Vai ficar quanto? X menos 1 sobre 2 tem que ser igual a 0, x tem que ser igual a 1 sobre 2. Beleza! Então vai ficar como? Faço a linha, né, do jeito que eu ensinei para vocês. Coloco aqui a bendita da raiz, que a gente conseguiu isolar. E os coeficientes do polinômio. Aqui vai ficar 1, vai ficar menos 5 sobre 2. E, é claro, 1 aqui para acabar. Eu baixo esse 1 aqui, beleza. Vai ficar como? 1 vezes 1 sobre 2 é 1 sobre 2. E 1 sobre 2 com menos 5 sobre 2 vai ficar quanto? Vai ficar menos 3 sobre 2, que é a resposta aqui. Tá bom? Menos 3 sobre 2 multiplicado por 1 sobre 2. Menos 3 sobre 2 multiplicado por 1 sobre 2, isso aqui vai ficar menos 3 sobre 4. Esse menos 3 sobre 4 soma com esse último rapaz aqui, com 1. Vai ser igual a quanto? Aqui vai ficar 4 vezes 1 é 4. Menos 3 mais 4. Menos 3 mais 4 vai dar 1 quarto. Então, sobrou quanto aqui? Sobrou 1 quarto. Ficou claro aqui a relação? Beleza. Mais fácil do que isso. Rapidinho, eu cometi um erro de sinal aqui. Aqui vai ficar 1 menos 5 sobre 2. Beleza. Errei sinal aqui, pessoal. Desculpe. Um sobre 2 menos 5 sobre 2. Tu nem me corrigiu, Marcela. Vai dar menos 2. Poxa vida. Laine, tu não falou nada, né, Laine?
Menos 2. Agora, menos 2 multiplicado por 1/2. Isso aqui vai dar quanto? Vai ficar menos meio. Menos meio, menos 1, aliás. Menos 1 mais 1 vai dar quanto? 0. Sabia que o resto era 0 aqui? Beleza. Como é que vai ficar o cálculo agora? Isso aqui se chama termo independente. Isso aqui se chama x. Então, h de x vai ser igual a quanto? Vai ficar x menos 2. E o resto de x vai ser igual a quanto? O resto de x, nesse caso, vai ser 0. Então, p de x tem que ser igual a... Isso aqui é quociente de x. Tem que ser h de x vezes quociente de x mais o resto de x. Então, p de x vai ser igual a quanto? O h de x, que é a nossa função original. Quanto que é a nossa função original? 2x menos 1, multiplicado por x menos 2, mais o resto, que no caso específico é 0. Alguma dúvida aqui? Perfeito. Muito legal, né? Tem um pequeno detalhe, só para encerrar a nossa aula, que tem o chamado Teorema de D'Alembert. O Teorema de D'Alembert diz que quando você substitui... Deixa eu escrever isso daqui, por favor. Só para encerrar nossa aula aqui. É bem fácil. O que diz o Teorema de D'Alembert? O Teorema de D'Alembert diz que quando você substitui o número real dentro de um polinômio, a resposta sempre é o resto. A resposta sempre é o resto. Isso nos leva a algumas consequências. Dá para descobrir se um número é raiz de um polinômio apenas substituindo ele no x desse polinômio. Exemplo 1. É dado o polinômio p de x igual a 2x elevado ao cubo menos x elevado ao quadrado mais 5x menos 3 e determine o resto da divisão por h de x igual a x menos 4. Isso aqui é normal. X menos 4 significa x menos 4 igual a 0, x é igual a 4. Então, a raiz é 4. Quer dizer, o número é 4. Será que é uma raiz? Aliás, que ele quer saber o resto. Bora calcular o resto aqui. Vai ficar quanto? Vai ficar p de 4 igual a 2 vezes 4 elevado ao cubo, menos 4 elevado ao quadrado, menos mais 5 multiplicado por 4, menos 3. P de 4 vai ser igual a quanto? Isso aqui vai ser igual a 4 ao cubo vai ficar 128, menos 4 quadrado, 16, mais 20, menos 3. P de 4 vai ser igual a quanto? Menos 16 mais 20 vai ficar 4. 4 menos 3 é igual a menos 1. Isso aqui vai ser igual a mais 1, vai ficar 129. Então, o resto da divisão aqui é 129. A gente pode calcular direto dentro desse polinômio. E se pode calcular direto, a gente pode fazer a consequência. O que significa isso? Se nós dissermos que um polinômio, que um determinado número é divisível, ou é raiz de um polinômio, nós podemos dizer que o resto dele já vai ser igual a 0. E podemos fazer o cálculo. Por exemplo, aqui, exemplo 2. Fala o seguinte aqui. É dado o polinômio p de x igual a 2x elevado ao cubo mais 5x elevado ao quadrado menos a multiplicado por x mais 2. Determine o valor de a. Vou escrever isso daqui, né? Determine o valor de a de modo que h de x igual a x menos 2 seja divisível. O que significa divisível?
significa que o resto de x tem que ser igual a zero. Como é um polinômio simples, eu posso colocar que x menos 2 é igual a zero, ou seja, x é igual a 2. Fazendo essa substituição direta aqui, vai ficar como? Vai ficar p de 2, vai ficar quanto? 2 elevado ao cubo mais 5 multiplicado por 2 ao quadrado menos a multiplicado por 2 mais 2. Tudo isso tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a zero, já que é divisível. Então vai ficar 8, 8 vezes 2, 16, mais 4, aqui vai 20, menos 2a, mais 2, tudo isso é igual a zero. Fazendo o cálculo aqui, é igual a quanto? Vai ficar 2a igual a 38. A vai ser igual a quanto? A vai ser igual a 19. Eu coloquei, além da nossa aula, eu coloquei na nossa plataforma uma lista bem longa de exercícios com gabarito de material para polinômios. Me preocupei em colocar bastante exercício vestibular. Não se preocupe, não é complicado esse assunto. Tem alguns pequenos detalhes, mas é uma questão de treino. Eu coloquei todos os casos para vocês. Eu vou parar aqui a gravação. Só um minuto, por favor.